Mateus 27. O suicídio de Judas. Quando amanheceu, todos os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se em conselho para condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. E eles responderam: Que nos importa? Isso é problema teu. E depois de atirar as moedas de prata para dentro do santuário, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes pegaram as moedas de prata e disseram: Não é permitidas colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo resolvido em conselho, compraram com elas o campo do oleiro para servir de cemitério para estrangeiros. Por isso, até o dia de hoje, aquele campo é chamado Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que havia sido falado pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem certos filhos de Israel avaliaram e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus perante Pilatos. Jesus ficou em pé diante do governador e este lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E Jesus lhe respondeu: É como dizes. Mas, ao ser acusado pelos principais sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus nada respondeu. Pilatos então perguntou-lhe: Não ouves quantas acusações fazem contra ti? E Jesus não lhe respondeu a uma pergunta sequer, de modo que o governador ficou muito admirado. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um preso, que o povo escolhia conforme queria. E naquela ocasião havia um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou ao povo que se ajuntara: Qual destes quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia que o haviam entregado por causa de inveja. E estando ele sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos convenceram as multidões a que pedissem Barrabás e mandassem matar Jesus. Então o governador perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. E Pilatos perguntou-lhes: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Todos disseram: Que seja crucificado. Pilatos, porém, disse: Mas que mal ele fez? Eles, contudo, gritavam ainda mais: Que seja crucificado. Percebendo que nada conseguia mais, pelo contrário, que o tumulto aumentava, Pilatos mandou trazer água e, lavando as mãos diante da multidão, disse: Sou inocente do sangue deste homem. Isso é problema vosso. E todo o povo respondeu: O sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então lhe soltou Barrabás, mas mandou espancar Jesus e o entregou para ser crucificado. Jesus é ridicularizado pelos soldados. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram em torno dele todo o destacamento. E despindo, vestiram-lhe um manto vermelho muito brilhante, e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça. Na mão direita um bordão e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Viva o rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão e com este batiam na cabeça dele. Depois de zombar dele, despiram-lhe o manto, puseram-lhe suas roupas e o levaram para ser crucificado. A crucificação. Ao saírem, encontraram um homem cirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Golgotá, que quer dizer lugar da caveira, deram-lhe vinho misturado com fel para beber, mas ele, provando, não quis beber. Então, depois de o crucificarem, repartiram suas roupas, tiraram sorte sobre elas, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta. Repartiram entre si as minhas roupas e, sobre a minha túnica, tirarão sortes.
e sentados ali o vigiavam. Puseram acima da cabeça sua acusação por escrito: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda dele. E os que iam passando blasfemavam contra ele, meneando a cabeça e dizendo: Tu, que destróis o santuário e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo, és filho de Deus, desce da cruz. E os principais sacerdotes, com os escribas e líderes religiosos, também zombavam. Ele salvou os outros e não consegue salvar a si mesmo. Ele é o Rei de Israel, e se descer agora da cruz, creremos nele. Confiam em Deus que ele o livre agora, se lhe quer bem, porque disse: Sou o filho de Deus. E os ladrões que com ele foram crucificados também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou em vinagre e, pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele vigiaram Jesus, vendo o terremoto e as coisas que aconteciam, ficaram aterrorizados e disseram: É verdade, este era o Filho de Deus. E muitas mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia para ouvir, também estavam ali, olhando de longe. Entre elas se achavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, um homem rico, chamado José, que também era discípulo de Jesus, veio de Arimateia e foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou-o em seu sepulcro novo que havia escavado na rocha. E fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Mas ficaram ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas diante do sepulcro. A guarda do sepulcro. No outro dia, isto é, o dia seguinte à preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram: Senhor, lembramos de que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja vigiado com segurança até o terceiro dia, para não acontecer que, vindo os discípulos, roubem o corpo e digam ao povo: Ele ressuscitou dos mortos. E assim o último engano será pior do que o primeiro. Pilatos lhes disse: Tendes uma guarda, ide, e dai-lhe a segurança que puderdes. Eles então foram e mantiveram o sepulcro seguro, lacrando a pedra e deixando ali a guarda. Mateus 28. A ressurreição. Depois do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Havia acontecido um grande terremoto, pois um anjo do Senhor havia descido do céu e, aproximando-se, removera a pedra e estava sentado sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas roupas brancas como neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos diante dele. Mas o anjo disse às mulheres: Não temais, pois eu sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Ide depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis. Eu vos avisei. Elas então, saindo apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram para contar tudo aos discípulos. Jesus foi ao encontro delas, dizendo: Salve!
E elas, aproximando-se, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, e de dizer a meus irmãos que sigam para a Galiléia, lá me verão. Os guardas do sepulcro são subornados. Enquanto elas iam, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. E, reunido com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhes que dissessem: Os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo enquanto dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós os convenceremos e vos livraremos de problemas. Então eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme instruídos. E essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Jesus aparece aos discípulos na Galiléia, a grande comissão. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos e vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.